Olá, queridos. Gostaríamos de dar as boas-vindas aos participantes do Encontro Internacional de Ensino de Idiomas. Somos a equipe de coordenação da CUT, que coordena os cursos de tradução e ensino de idiomas junto à Faculdade Forte. Eu sou a Carol Santiago e gostaria de apresentar a vocês o coordenador, o professor José Luis Sánchez. Obrigado, Carol. Olá, bem-vindos. Eu queria agradecer a participação de todos vocês, também dos palestrantes e dos parceiros, editoras, todas as editoras que estão apoiando este evento. Temos 4 salas. Vocês vão poder escolher a sala de espanhol, a sala de inglês, a sala de português como língua estrangeira, que a gente inicia agora também um curso disso, e temos também a sala geral, uma sala geral. Vocês podem ir de uma sala para outra sem problema nenhum, dependendo do seu interesse. Queria apresentar para vocês também a coordenadora Meritxell Almarza, que coordena comigo na Forte, na CULT, nós somos a CULT, que coordena os cursos de tradução e de ensino de línguas. Oi, tudo bem com vocês? Queria lembrar que na Faculdade Forte coordenamos cursos de ensino de língua inglesa, ensino de língua espanhola, vamos começar também ensino de língua portuguesa como língua estrangeira. E, além disso, temos cursos de pós-graduação em tradução e graduação também em tradução. No próximo mês começam já os cursos de ensino de língua inglesa, em parceria com a BRIT, que é uma instituição dos Estados Unidos de ensino, de formação de professores de inglês, e o curso de ensino de espanhol, em parceria com o Instituto Cervantes, que está hoje aqui também. Tem toda a informação no site cultforte.com.br, cultforte com ph.com.br. Curtam o evento, aproveitem. Até mais. Tchau, tchau. Tem algumas pessoas já comentando no chat emoções interessantíssimas, como orgulho. Exato, a gente vai falar sobre orgulho hoje. Que bacana. Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui para ver as respostas de vocês. Já temos aqui algumas. Vamos lá. Então, perguntei, quais emoções você nota em seus alunos durante uma aula? Nervosismo, medo, alegria, tédio, verdade, empolgação, vergonha, felicidade, timidez, entusiasmo, nervosismo, exatamente. Então vejam que nós já podemos identificar algumas emoções que podem ajudar no processo de aquisição de uma língua estrangeira. Então, alegria, empolgação, felicidade, entusiasmo. E também algumas emoções que podem causar alguns problemas, né? Então, nervosismo, medo, a gente vai falar muito de medo hoje, timidez, sim, uma característica a ser levada em conta, vergonha, então vergonha de errar, por exemplo, isso ocorre muito, principalmente nos cursos com adultos, e cursos com uma turma, né, não tanto aulas particulares, mas em turmas. Então o aluno adulto ele tem esse medo de errar perante os colegas. Então sim, isso precisa ser levado em conta. Vergonha, com certeza. Passo agora para as emoções de vocês. Então vamos ver. Quais emoções você tem antes, durante e depois de uma aula? Motivação, incrível. Alegria, responsabilidade, esperança, animação, alegria de ensinar, muito bem, compromisso, orgulho. Vocês estão maravilhosos, ótimas emoções. Mas pode haver também, e é normal, outras emoções, né? Então, como uma cobrança um pouco maior, um sentimento de hoje o meu plano de aula não deu certo, hoje eu não trabalhei bem com tal atividade, eu me sinto muito emocionada, a Maria Helena acabou de colocar, é isso mesmo. E sim, todas as emoções elas precisam ser abraçadas, entendidas. A gente vai conversar um pouco sobre isso.
Mas por que eu pedi para que vocês respondessem essas duas perguntas, né? Então, primeiro, porque nós precisamos levar em conta que os humanos são seres emocionais, tanto professores quanto alunos. E é por isso que nós temos duas perguntas, uma sobre emoções dos alunos, outra sobre as nossas emoções, né? E essas emoções, elas têm impacto considerável no processo de aprendizagem, né? Então, é importante sempre levar em conta que as nossas emoções, elas podem ser geradas por fatores internos, o que é super normal, vocês devem entender, mas também por fatores externos. E quando eu falo sobre fator externo, pode ser desde o ambiente escolar em que eu estou, a organização da sala de aula, a organização, por exemplo, da aula online, então da sala de aula online, como eu, professor, organizo essa sala de aula online, por exemplo, se eu atuar como professor particular, e também elas são impactadas pelas relações interpessoais que um aluno pode ter, então com os seus professores, com seus colegas, etc. Né? Então, nós também precisamos pensar que sentir não significa expressar. Ou seja, isso significa que um aluno, na minha aula, ele pode estar sentindo, tendo uma emoção, e simplesmente esconder ou dissimular. Isso ocorre porque ou ele não quer expressar aquela emoção, ou ele não pode externalizar, né, aquela emoção. Então nós precisamos levar isso em conta também, porque muitas vezes eu tenho aquele aluno que pode virar para mim e falar: não, professor, está tudo bem. Não necessariamente é a realidade, né? Então ele pode estar tentando dissimular aquela emoção. É óbvio que nós temos alguns indícios, né, que podemos levar em conta para tentar decifrar um pouco, entender um pouco as emoções dos nossos alunos. Então, seja através da linguagem corporal, seja através de expressões faciais, enfim. Mas e quando a nossa situação é essa? Em que eu, neste momento, estou olhando a tela do meu computador com a minha apresentação de slide e eu não consigo ver vocês. Ou quando eu tenho ou mesmo os alunos com as câmeras ligadas, são apenas quadradinhos, eu não consigo ver, por exemplo, a linguagem corporal deles. Ou os alunos, por exemplo, muitos adolescentes, mantêm as câmeras fechadas e eu não consigo, por exemplo, ter esses indícios das emoções ao longo da minha aula. Então, é importante para um professor de língua estrangeira ter noções básicas de neurociência, ter noções básicas de quais emoções elas facilitam e atrapalham o nosso trabalho. E aí acho que essa é a minha proposta, trazer um pouco essa reflexão para vocês. Então, quando nós pensamos nas emoções, e nas emoções que vocês compartilharam, por exemplo, sim, estão comentando, não gosto de dar aula sem ver os rostos dos alunos. Exatamente. Não é só por uma questão, por exemplo, de pronúncia, deles verem a minha boca, eu ver a boca deles, mas também por essa criação de laços. Exatamente. Mas é sabido que toda emoção ela é legítima. Nós não falamos em emoções ruins e emoções boas. Qualquer emoção ela é legítima. Mas cabe a nós, professores de língua estrangeira, um professor que queira ser um líder emocional dentro da sala de aula, conhecer, reconhecer as emoções que favorecem e as emoções que atrapalham o seu trabalho, né? Bom, eu acredito que vocês já devem ter tido a experiência, por exemplo, de propor uma atividade a uma turma, uma atividade inovadora, algo que estivesse fora, por exemplo, do esperado, algo que nunca outro professor tenha proposto. Se vocês fizeram isso, com certeza vocês vão entender o que eu vou dizer. Quem não fez, por favor, espero que tenha essa oportunidade. Mas quando propomos uma atividade muito diferente, duas reações elas são esperadas, elas são comuns. Então, a primeira vai ser um grupo que vai se sentir
extremamente animado, extremamente curioso e até eufórico para já fazer logo aquela atividade. E vocês vão notar um outro grupo que muitas vezes vai ficar mais quieto, vai prestar muito mais atenção às instruções antes de fazer aquela atividade. A gente pode sentir até um pouco de receio, de medo, de ansiedade. Então, a reação desse segundo grupo, ela é uma clara resposta à quebra de segurança que a rotina dava a esses alunos. Então, muitas vezes, algo que vem e quebra aquela rotina faz com que o aluno se encontre em um campo, em uma área de insegurança. Então, a gente vai conversar um pouco sobre o tipo de atividades, enfim, mas eu acho que agora vocês já conseguiram, pelo meu relato, identificar algumas emoções importantes, né, que favorecem ou não o processo de aprendizagem. Então, eu destaco aqui algumas. Então, animação, curiosidade, alegria. Então, são emoções, são atitudes que ajudam, auxiliam no processo de aquisição de uma língua estrangeira. E, em contraposição, nós temos a ansiedade, o medo e, por consequência, um silêncio. Ou seja, são emoções atuando de uma maneira que pode ser prejudicial ao processo de aquisição de uma língua estrangeira. E aí aqui eu trago uma outra questão que é, eu acho que vocês todos já estudaram com algum professor ou alguma professora ou trabalham com algum profissional assim, que fala coisas como: "Ah, essa matéria é a mais difícil do curso", ou "Ah, comigo não tem jeito, eu reprovo 80% da classe", ou "Ah, comigo os alunos sofrem, mas aprendem". Acho que vocês, nesse momento, provavelmente estão pensando em alguns colegas ou alguns ex-professores. Devo dizer que isso não acontece nos cursos de pós-graduação da Faculdade Forte, todos os professores são incríveis. Mas o que está acontecendo aqui? Esse professor, na verdade, mais intimidador, que quer impor respeito, que quer mostrar que a sua matéria é a mais importante, a mais difícil, enfim, na verdade, esse profissional, ele está indo contra todos os princípios da neurociência. Porque no lugar dele gerar nos alunos respeito ou admiração, que talvez até seja a intenção inicial desse profissional, o que ele gera no aluno é medo, é ansiedade. Exatamente. É medo, é ansiedade, é insegurança. Então, a melhor estratégia, a melhor ação que esse professor poderia ter é até dizer: a matéria pode ser desafiadora, ou este tempo verbal pode ser desafiador, mas eu estou aqui para ajudar. Vejam que aqui entra a empatia. Eu busco entender como o meu aluno se sente perante aquele desafio e eu tento tranquilizá-lo, eu tento criar uma atmosfera na sala de aula em que o aluno se sinta à vontade, confortável. Então, por favor, não sejam profissionais assim. Pensem um pouco sobre as consequências de nossas falas e de nossas ações perante os nossos alunos. Quando nós falamos, por exemplo, de emoções, é importante levar em conta que as emoções elas têm caráter associativo. O que isso significa? Que nós podemos deixar marcas positivas, muito positivas, e negativas em nossos alunos. Então, nós, como professores, como educadores, nós temos uma responsabilidade muito grande em relação ao que fazemos e como fazemos na sala de aula. Isso seja com turmas de 30 alunos, seja com aluno particular. E aí aqui trago alguns relatos.
provavelmente você, professor de inglês, eu sei que temos hoje alguns professores de inglês, de francês, de italiano, alguns colegas meus aqui. Então, você, professor de inglês, com certeza já ouviu aquele aluno chegar e falar: olha, eu já estudei em 3, 4 escolas, mas nunca saí do básico. Ou até aquele aluno de espanhol que chega para você e fala: olha, eu quero uma aula particular, mas só de conversação, porque eu não sou bom em conjugação. Então, eu não sei conjugar verbos em espanhol, então não é para mim. Ou até mesmo aqueles alunos, e como eu, preciso confessar, que dizem: olha, eu sou de humanas, então para mim matemática não é comigo. Né? Esses relatos, esse tipo de frase, eles são, na verdade, exemplos de memórias emocionais. Lembra que a gente falou que as emoções têm caráter associativo? Essas memórias emocionais, elas não agem só com idiomas, né? Ou só com uma disciplina, matemática, português. Não, as memórias emocionais, elas estão presentes em tudo, seja um perfume, seja uma comida, seja um lugar. Então, quando temos contato com determinado produto, determinada coisa, item, automaticamente nós acessamos memórias emocionais. E quando nós falamos, por exemplo, de uma língua estrangeira ou de uma disciplina, é muito comum que um aluno relacione aquela língua, aquela disciplina, a experiências de êxito ou de fracasso. Então, no exemplo que eu dei brincando sobre matemática, ao longo do ensino médio, por exemplo, eu associava a matemática ao fracasso. Né? Então, eu não era o melhor aluno em matemática. Quantos alunos não associam o espanhol ao fracasso, ao inglês, à disciplina que você se propõe a ensinar? Então, é óbvio que, caso esse aluno tenha essas memórias emocionais, ele tenha, experiências passadas negativas, cabe a nós, ao professor, como líder emocional. Quando eu digo líder emocional, é uma pessoa que tem consciência sobre as suas próprias emoções, busca entender um pouco das emoções dos alunos, conhece um pouco sobre inteligência emocional. A gente sempre diz que inteligência emocional não se nasce, se faz. Né? Então, é buscar mais sobre o assunto, mas vai caber a esse professor, como líder emocional, romper com essa associação do aluno ao fracasso, romper com a associação à dificuldade. E como nós fazemos isso? E aí, essa é a pergunta de 1 milhão, né? Então, eu diria que, para começar, eu preciso identificar essas associações. E eu não consigo associá-las, eu não consigo identificá-las, perdão, se eu não buscar conhecer o meu aluno de uma maneira um pouco mais profunda. E eu acho que isso pode até soar um pouco utópico, se a gente pensar que temos muitos alunos, muitas tarefas, eu sei disso, mas nós precisamos tentar ter conversas um pouco mais profundas, buscando entender, conhecer um pouco mais a maneira que os nossos alunos veem aquela disciplina, veem aquele curso. E depois dessa identificação, uma reflexão, então refletir: por que o aluno se sente dessa maneira? Qual é a história dele em relação àquele idioma? E planejar. E aí é que, quando eu planejo, eu preciso planejar experiências de sucesso, ou seja, eu preciso, durante as minhas aulas, proporcionar experiências de sucesso. E aqui eu preciso refletir sobre as atividades que eu estou propondo no meu curso, na minha aula. Então, os conteúdos são coerentes? Os conteúdos estão muito fáceis, estão muito difíceis, estão adequados? Talvez eu não deva começar com uma atividade um pouco mais fácil e ir aumentando o desafio, para que esses alunos também se desenvolvam ao longo, ao longo dessas atividades, né, dessas diferenças de atividades.
Quando a gente fala sobre identificação, por exemplo, eu sou professor de idiomas no Senac São Paulo, e no Senac nós oferecemos, por exemplo, cursos de inglês, de espanhol, de francês, de Libras e de português para estrangeiros. E em todos os nossos cursos, nós temos momentos de feedback. Então, o que é o feedback? São encontros individuais que eu tenho com os alunos, por 10, 15 minutos cada um, e em que eu busco entender um pouco sobre a história do meu aluno. Então, por que ele está naquele curso? Por que ele se matriculou naquele curso? Por que ele escolheu aquele idioma? Se ele já estudou antes, o que ele está achando das minhas aulas, como ele está se sentindo em relação às aulas, às atividades propostas. Então, eu sempre pergunto para o aluno esses itens. E, claro, falo sobre o desempenho dele, falo os pontos positivos, os pontos que precisam ser melhorados. Então, é uma conversa muito franca e sempre uma conversa individual. Então, isso faz parte do cronograma do curso. É algo que vocês, por exemplo, podem pensar em fazer, se vocês trabalham em escolas, propor isso às coordenações pedagógicas, explicando o porquê isso é importante, ou mesmo se vocês atuam como professores particulares, propor, por exemplo, 10 minutos na metade do curso para ter esse momento de feedback com seus alunos. Então, esses momentos eles são importantes porque são neles em que eu coleto informações essenciais para o meu planejamento. Então, ao longo desses anos, desses 14 anos ensinando idiomas, eu tenho plena convicção de que nós, professores, somos muito mais lembrados pelos vínculos emocionais que criamos com os nossos alunos do que pelo que nós efetivamente ensinamos. E aqui, não me entendam mal, é óbvio que o que nós ensinamos é de extrema importância, é fundamental, mas como nós ensinamos, muitas vezes é mais importante do que nós ensinamos. Eu espero que vocês fiquem com essa reflexão depois do nosso encontro. Pensem, vocês acham que daqui a 15 anos um aluno que foi meu vai lembrar, o professor André Andrade me ensinou o pretérito pluscuamperfecto de indicativo? Vocês acham mesmo que depois de 15 anos o aluno vai pensar nisso? Ou ele vai lembrar de como eu o tratei em um momento de dificuldade? Ou em como eu conduzi um encontro de feedback tentando identificar os pontos positivos e traçando estratégias para as dificuldades que ele tinha? Então, é mais ou menos isso, é por aí que nós nos encaminhamos. E claro, precisamos pensar também nas emoções que provocam a aprendizagem, né? Que nos ajudam no processo de aprendizagem. Dentre várias, nós temos a curiosidade. Ela é um elemento essencial. Precisa haver interesse pelo desconhecido. Nós sabemos que temos dois tipos principais de motivação, né? Então, a motivação intrínseca, aquela motivação que vem de dentro. Então, o aluno se matricula, por exemplo, em um curso de espanhol porque ama a cultura, porque quer viajar pelos países da América Latina, ou porque tem família de origem tal. Então, a motivação vem de dentro e, claro, esse tipo de motivação é muito mais fácil, porque o aluno já está na nossa sala de aula feliz, curioso, ele tem uma motivação para estar ali, mas nós também temos a motivação extrínseca, ou seja, a motivação que vem de fora. Muitas vezes é aquele aluno que precisa aprender inglês em 1 ano, porque tem pressão do chefe, ou é aquele aluno que precisa aprender espanhol super rápido, porque precisa de uma certificação internacional para entrar no mestrado, por exemplo, ou enfim, são motivações que vêm de fora, vêm do meio. E aí nós precisamos também, nos momentos de feedback, tentar identificar as motivações dos alunos, né? E refletir um pouco sobre. Então, nas nossas aulas, nós sabemos que a curiosidade é um fator, é um elemento essencial.
as minhas aulas estão gerando curiosidade nos meus alunos? Então, na atividade, por exemplo, que começa a minha aula, o aluno fica com aquele sentimento de o que será que vai acontecer? Ou o aluno já sabe que depois da página 8 eu vou para a página 9 e depois eu vou para a página 10, enfim. Então aqui a gente precisa refletir sobre como estamos trabalhando com os nossos métodos, com as nossas aulas, as atividades, elas estão gerando curiosidade, e até no final da aula. Então, será que no final da aula, quando eu faço aquela retomada, aquele feedback, eu encerro a minha aula, será que eu não posso deixar algum elemento, aquele gostinho de quero mais, de o que será que vai acontecer na próxima aula? Então, são reflexões interessantes a serem tidas. Francisco Moura tem um livro que eu recomendo, está nas referências bibliográficas que eu vou mostrar para vocês depois, que na tradução em português é Neurociência só se pode aprender aquilo que se ama. E eu acho que é por aí mesmo. Eu tive muitos alunos que começavam o curso de espanhol, por exemplo, falando, olha, eu estou aqui porque eu já falo inglês, então espanhol é natural, então estou aqui, mas não gosto muito, não tenho muito interesse pela língua, mas estou aqui porque é obrigatório hoje em dia no mercado de trabalho. E aí, depois de alguns meses, lá no final do curso, eu geralmente faço feedback final, e aí o aluno virava e falava, professora, sabia que eu consegui criar um amor pelo idioma, que já estou planejando viagem, já estou ouvindo música, já estou lendo livros, porque agora eu gosto de espanhol. Será que aquele aluno não estava respondendo a uma memória emocional não tão positiva? Será que aquele aluno tinha noção do que era estudar um idioma, o que era estudar espanhol? É isso. Bom, chegamos à alegria. A alegria é importante, e aqui quando eu falo alegria, não é aquela alegria exagerada, mas é a satisfação de estar presente em uma aula. Estar em uma atmosfera que seja leve, que seja agradável, que seja acolhedora, em que os nossos alunos sintam alegria por estarem ali. E sim, eu entendo que pode soar utópico, mas cabe a nós também fazer com que os alunos, porque os alunos também precisam ser agentes responsáveis, mas somos nós, com eles, que construímos essa atmosfera. No começo da palestra, alguém escreveu sobre orgulho. Confiança e orgulho também são emoções importantes no processo de aquisição de uma língua estrangeira. Então, eu ter um aluno com boa autoestima dentro da sala de aula, é eu ter um aluno munido por feedbacks positivos e também munido por estratégias para superar suas dificuldades. Então, não quer dizer que no meu feedback eu sempre vou falar, olha, está tudo bem, está maravilhoso, enfim. Exato, há relatos de alunos que falavam que odiava espanhol. Exatamente, né? Isso ocorre mesmo. E claro, não cabe a nós fazer com que ele ame espanhol, não é isso. Mas é fazer com que o aluno, primeiro, entenda a riqueza de um idioma, a riqueza cultural que aquele idioma traz, o conhecimento de mundo que o aluno pode ter através daquele idioma, né? Então não se sintam frustrados se no final do curso o aluno continuar falando, olha, eu não gosto muito de espanhol ainda, viu? Tá tudo bem. Né? Eu também não amo matemática de paixão, mas aprendi a entender a importância da matemática na minha vida, por exemplo, né? Voltando à confiança e ao orgulho, então, elas são emoções extremamente importantes. Quando eu falo, por exemplo, de ter um aluno com boa autoestima, munido por feedbacks positivos, não entendam que no feedback eu só vou chegar e falar, olha, está tudo bem, parabéns, continue assim. Se essa não for a realidade, é óbvio que não será assim. Mas feedback, a gente sempre começa com os pontos positivos. Qualquer aluno
apresenta aspectos positivos na aula, é extremamente importante que vocês possam identificá-los. E depois, claro, a gente fala sobre os pontos que precisam ser melhorados. A gente nunca fala os pontos negativos. Então, os pontos melhorados e traçar com aquele aluno estratégias para desenvolver aquelas dificuldades, para fazer com que aquele aluno consiga resolver os problemas que eles estão apresentando. Estamos perto do horário, eu vou ter que ir um pouquinho mais rápido nessa conclusão, mas por fim a gente chega na parte da empatia. E quando eu digo empatia, eu acho que é de extrema importância para um professor de idiomas aprender uma outra língua estrangeira. E quando eu digo isso, é não só pelo conhecimento em si, que é de extrema importância, mas também porque nós vamos passar já como professores de língua estrangeira, já como educadores, educadoras, por processos semelhantes que os nossos alunos estão passando. Então, assistir uma primeira aula, entender 5% do que o professor está falando, ou o professor dá um comando e ficar na dúvida se o que eu faço? É de extrema importância, porque quando nós nos colocamos no lugar dos alunos, nós sentimos na pele o que ele passa também, né? O que eles passam. Vou contar um último relato, que é sobre a última formação que eu conduzi no Senac com outros colegas professores nesse ano, em que a proposta era justamente fazer com que os professores refletissem um pouco sobre a metodologia de idiomas utilizada na instituição, não só professores novos, mas professores mais antigos também. A gente queria fazer essa reciclagem com eles. E aí nós fizemos justamente isso. Os professores de inglês tiveram uma aula demonstrativa de francês, e os professores de francês e de espanhol tiveram uma aula demonstrativa de inglês. E os resultados foram extremamente interessantes. Eu via, e aí eu participei de todos os dias, eu via professores, por exemplo, como alunos mesmo, anotando, preocupados em responder de maneira adequada. No final, eu busquei conversar com alguns professores para ter esses feedbacks, e muitos falaram, olha, eu consegui entender melhor a metodologia, como ela funciona, eu senti na pele, na prática, como é a metodologia de idiomas. Muitos relataram que tinha medo de errar, então, olha, eu vou errar na frente dos meus colegas, vou errar na frente da minha chefe, se sentiram envergonhados. E todos esses sentimentos, essas ações, essas consequências, os nossos alunos também sentem, né? Então, é de extrema importância, né, que a gente se coloque no lugar dos nossos alunos, né? Então, acho que é essa empatia que nós precisamos ter. Bom, por fim, eu gostaria de dizer, já passamos um pouco do horário, mas eu gostaria de dizer que sim, eu estou a par dos desafios que nós, professores, temos e enfrentamos todos os dias, mas que construir uma educação mais empática, ela é possível, mas ela deve começar conosco. Então, essa é a reflexão. Para quem se interessa pelo tema, quer conhecer um pouco mais sobre, eu deixo aqui as referências bibliográficas. Recomendo muito a Begoña Ibarrola para começar esse livro, Aprendizagem Emocionante em Neurociência para el Aula. Também Neuroeducação, então, de Francisco Moura, Solo se puede aprender aquilo que se ama. Então, é um convite para que vocês continuem investigando e conhecendo um pouco mais sobre o tema. Eu não sei como nós estamos de organização, de tempo. Dá tempo da gente responder algumas perguntas? Dá tempo sim, professor. Temos Dá 3 tempo? minutinhos. Ok, então deixa eu subir lá no chat para ver se temos perguntas. Vocês podem levantar a mãozinha também, que eu consigo liberar o Exato. som de vocês.
Aqui foram mais comentários, né? Eu estou olhando no chat, mais comentários sobre. Olha, o César comentou, eu já trabalhei em uma escola de idiomas, ensinava espanhol, mas aprendi inglês e francês, e ensinava espanhol para os meus colegas. Exatamente isso. É o se colocar né, no papel do aluno. É de extrema importância que a gente faça isso. E muitas vezes dá para fazer, dá para permutar. Então, assim, eu tenho colegas de outros idiomas. Então, eu te ensino espanhol, você me ensina inglês? Ou você me ensina francês, eu te ensino grego, enfim, eu sou, bom, eu sou apaixonado por idiomas, então eu adoro fazer isso. Mas é importante, porque a gente também se coloca no lugar dos alunos, né? Bom, eu acho que é isso, eu deixei os meus contatos com vocês. Se vocês precisarem de alguma ajuda, queiram trocar figurinhas também, por favor, entre em contato. Vai ser um prazer. E deixa aqui o convite. Nós temos o dia inteiro de palestras. Às 11 horas nós temos a palestra da queridíssima professora Belém, que está aqui com a gente. Então, fiquem aqui, porque a programação está incrível. Muito obrigado pela companhia, boa jornada pedagógica, bom evento a todos e a todas. E, por favor, façam uma educação mais empática. É isso, obrigado.